olhos dos teus filhos, Senhor. Toma o teu assento. Liberadas. Leila, hoje tu vai ministrar comigo. Amém. Uau. Meu Deus. Curva tua cabeça, vamos orar um pouco. Pai, tu és o Rei da Glória, Senhor. Nós não vamos a lugar nenhum sem a tua presença. Nós não vamos a lugar nenhum sem depender de ti, Jesus. Tu és o nosso tudo. Tu és o único digno de louvor, de exaltação, de glória, Jesus. Ah, Deus, nessa noite eu oro para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, mas que o Senhor aqueça o nosso coração, renovando as nossas forças por dentro, Pai. Senhor, eu te agradeço porque Tu és o Deus forte e poderoso na batalha. Tu és o Senhor dos exércitos que vai na frente de qualquer peleja. E o Senhor é aquele que venceu todas elas, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por um exército de valentes que se levantarão, Pai. Em nome de Jesus. Abre comigo em 1 Samuel, capítulo 30. Primeira Samuel, capítulo 30. O tema do meu sermão é: renove as suas forças em Deus e lute. 1 Samuel capítulo 30, verso 1, diz assim: Sucedeu, pois, que chegado Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã e a Jezlita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por sua causa, de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Segura aí um pouquinho. Vamos entender algo aqui. Davi, ele estava sendo perseguido nesse momento aqui por Saul, e ele estava em um outro lugar, se dispondo a lutar por um outro povo que não era dele. E ele acaba voltando frustrado, porque o povo acaba se desentendendo lá e dizendo que ele não ia. Então ele volta. E ele volta e passa 3 dias de viagem. A palavra do Senhor diz que sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia. Então, imagina Davi passando com o seu exército durante 3 dias. Amado, não tinha avião, nem ônibus. Então a jornada
era feita como? Era muito mais sofrida, concorda? Então imagine você 3 dias andando, cavalgando, e nesse processo, até chegar à sua casa. Quando você vem de uma viagem, você espera encontrar. Ele não estava com a sua esposa. Então eu esperava encontrar a sua esposa, uma cama quentinha, uma comida quentinha. Mas aí ele vem de uma viagem muito cansativa. Uma viagem que já vinha de uma frustração e uma viagem muito cansativa. Às vezes, nós estamos exatamente assim, passando por uma jornada, às vezes desgastante, cansativa. Às vezes por meio de batalhas e frustrações. Vocês estão comigo? E o cansaço, ele vem e é natural bater a nossa porta. Então Davi vinha de uma jornada cansativa, esperando encontrar a sua casa, a sua família, os seus entes que tinha deixado. Vinha de uma frustração e de uma jornada que desgastou. E de repente ele chega a Ziclague. E ele vê que os amalequitas tinham tacado fogo na cidade. Então agora você chega cansado e se depara com uma tragédia. Vocês estão comigo? Davi se depara com uma tragédia. Ele vê que os amalequitas tinham tacado fogo, tinham queimado a cidade, levado as suas mulheres e os seus filhos e filhas. E agora ele se depara com isso. Sabe, às vezes a gente já vem de uma jornada que é cansativa, que às vezes até nos desgasta, mas de repente, quando a gente menos espera, ainda vem outro processo. E Davi, ele estava de frente àquilo. Você está comigo? Cutuca aí a pessoa que está do seu lado e diz assim: hoje não é dia de dormir, hoje é dia de ficar bem acordado. E se você está com sono, eu quero te dizer, é um grande indício que Deus quer mexer com as suas estruturas hoje. Amém? Então vamos lá. Aí Davi tinha viajado esses 3 dias, se depara agora com uma tragédia. Tinham levado, verso 2, cativo as suas mulheres, e lá se achavam, porém, ninguém a matar, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-lo queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então ele se depara com aquela tragédia. Ele se depara com um problema. Sabe, existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente já vem com a jornada cansativa e se depara com outro problema, às vezes outro processo, uma adversidade bate em sua porta. Sabe, algo que às vezes quer te abalar, algo que acontece às vezes no teu trabalho, algo que acontece na tua casa, com a tua família, um diagnóstico, algo, sabe, que te choca. E tem um ditado que diz assim: às vezes além da queda do coice. E às vezes quando você menos espera, meu amigo, você vem de um processo e daqui a pouco vem outro ainda maior. Só que aqui, né, ele se depara com isso, vê os seus filhos, e sabe o que é que acontece? A primeira coisa que eles sentem é dor, choro. A palavra do Senhor no verso 4 diz assim, ó: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças. Já estava cansado da viagem, se depara com a tragédia, agora começa a chorar. Por quê? Imagine você chegar e ver uma tragédia acontecendo, e você não saber como estão os seus filhos, como estão os seus familiares. Então a angústia tomou conta daquele povo. E eu não sei se você já passou por uma dor assim. Eu não sei se você passou por momentos de pressão muito pesada. Pressões tão pesadas que você até não tinha força para orar, mas só para chorar. Claro que vocês nunca passaram por isso, só eu, né? Ninguém aqui passou, só eu. E aí eles estavam assim, choraram até não ter mais força para chorar. Aquele choro bem,
E as forças indo embora de tanto chorar, de tanto ali estar angustiado. E aqui, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas existem momentos na nossa vida que a gente não tem força nem para chorar. Mas sabe o que a palavra do Senhor diz? A palavra do Senhor diz que até quando nós não sabemos como orar, o Espírito intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Então, mesmo quando você está assim nesse momento, você precisa rasgar o seu coração e clamar a Ele, porque Ele sempre será o teu socorro bem presente na hora da angústia. Só que, às vezes, quando você se depara assim, vem muitos desejos, até desejo de desistir. Muita coisa passa na sua cabeça. Mas ontem eu estava falando que desistir é entregar a vitória para um inimigo derrotado. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você não tem o direito de desistir. Você não vai entregar a vitória para um inimigo derrotado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então eles choraram, eles lamentaram. Isso não significa que você não vai sentir, isso não significa que você não vai passar por processos, e nem é para você fingir que não, você não é gente, você é ser humano. Mas você não pode permanecer assim, amém? Porque a murmuração, a lamúria, o choro não vence batalha. Você ficar paralisado não vence batalha. Você ficar remoendo a tragédia, o processo, a tribulação não vence batalha. Você está aqui? E aí, né? Para completar a parada, ele diz assim, ó, Davi, verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Eita, meu Deus do céu. O negócio era grave, não era não? Como eu disse, além da queda, o coice. Olha só, Davi vinha cansado de uma viagem. Chega, encontra a cidade toda destruída. Sua família também tinha sido levada cativo. Ele era quem governava sobre o povo. Ele era quem estava ali como rei daquele povo, como governante daquele povo. Ele chega, quando vê aquilo, ele chora, se sente angustiado, porque a família dele também está assim. E agora o povo se levanta contra ele e quer apedrejá-lo. Imagina a pressão que esse homem estava levando. Sabe que na vida às vezes isso acontece. Às vezes você está passando por batalhas que as pessoas nem têm ideia que você está passando. Você está passando por processos e batalhas tão profundas que as pessoas nem têm ideia. E às vezes as pessoas próximas de você, elas se levantam contra. Às vezes são até os da sua casa, fala mal, fala isso, fala aquilo. Mas deixa eu te dizer, a tua luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Todas as vezes que algo acontecer, perceba, você é alguém nobre. E o nobre, ele sabe que ele não luta contra carne e sangue. Às vezes, infelizmente, existem pessoas que se deixam levar. E o nosso olhar sempre precisa ser um olhar de misericórdia. O nosso olhar sempre precisará ser um olhar de alguém nobre, que olha com misericórdia. Quando Jesus, ele estava lá, ele olhava na sua morte e ele dizia: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão estava sendo apedrejado. Meu amigo, ele me constrange, porque Jesus, né, mas Estevão sendo apedrejado, ele dizia: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. O nobre, ele tem esse coração. Quantos nobres nós temos aqui? E aí,
Aqui existe uma marca que nós precisamos aprender. Existem muitos princípios que a gente aprende com essa história. Porque aqui nós também vemos a marca da acusação. Porque quando algo acontece de errado, algo acontece, às vezes o diabo, a primeira coisa que ele vai colocar, ele vai dizer: a culpa é sua. E você vai se perguntar: meu Deus, onde eu errei? O que foi que aconteceu? Era igual o povo que queria apedrejar Davi. Às vezes o povo apedrejando você é a sua mente, é o inimigo lançando acusações contra você. Você consegue entender isso? E às vezes você está, sabe, se deixando levar pela culpa e pela condenação. E você não percebe que isso é uma cilada. A culpa, sabe, a acusação contra os filhos de Deus, ela só vem de alguém. É do inimigo. Eu não estou dizendo que você não deva ser corrigido. Vocês entendem isso? Porque às vezes a gente precisa entender que Deus também quer nos ensinar, amém? E ensinar e realinhar a rota, nós precisamos abrir o nosso coração e entender que isso é salvação. Porque existem os dois lados, né? Às vezes você se sente culpado, se retrai e ali você se acaba. Mas também tem um outro lado, você não quer aceitar a correção, isso também vai te destruir. Às vezes Deus está querendo te ensinar algo, Ele está querendo forjar teu caráter, Ele está querendo que você passe por um processo. Porque eu vou te dizer, pense em uma coisa que dá autoridade, são os processos. Quando você vence batalhas, você tem autoridade para falar sobre elas. Quando você vence alguma guerra, você tem autoridade para falar sobre elas. Você tem autoridade para ministrar alguém. Você tem autoridade para encorajar alguém. Você tem autoridade para estimular alguém, porque você venceu. Venceu em Cristo Jesus. E se você venceu, outra pessoa também pode vencer. E não se permitir ser ensinada é não permitir que Deus, Ele te leve de um nível para outro nível. Você está comigo? Mas nesse momento, eu imagino o que é que não passou na cabeça de Davi. Um turbilhão de coisas. Angustiado, triste. Tinha sido sua cidade sendo queimada. E agora tinha uma galera que era seu povo querendo apedrejar ele. E ele estava lá. Ele era o cara que coordenava a parada. Então ele já tinha um peso de responsabilidade sobre ele. Já havia um peso de responsabilidade sobre ele. Deixa eu falar uma coisa a você. E agora eu vou entrar em algo. Às vezes, nós não temos ideia do quanto são a batalha de líderes. Hoje a gente viu aqui os diáconos, viu os líderes de open house. Você que é discípulo, você não tem ideia da batalha do seu líder. Existem batalhas que eles passam, que quebram para cima, que você não tem nem ideia. E o coração que se posiciona julgando, ele traz condenação para si. Você entende isso? Quando você se posiciona cobrindo a nudez, quando você se posiciona, sabe, com o coração disponível para batalhar e lutar junto com ele, é completamente diferente. Quando você se posiciona dizendo assim: eu tô com você, vamos, essa batalha é nossa. Você não tem ideia dos despojos que virá sobre a sua vida. Então, quando um discípulo se posiciona assim, sabe, eu fico vendo Eliseu, ele não arredava o pé, ele estava o tempo inteiro com Elias. Elias ainda quer dizer: vamos para lá. Ele diz: ó, sabe o que significa? Você acha que Eliseu não errava, meu irmão? Você acha mesmo que não tinha processo? É claro que existia. Mas o coração fiel recebeu a porção dobrada. Uau!
O coração que decide lutar as batalhas, ele vai receber porção dobrada. Eliseu fez o dobro de milagres que Elias. Quem é você? Quem é você? Você está comigo? Você está aqui? Deus, Ele nessa noite quer mexer com as tuas estruturas, porque hoje Ele está mudando a tua posição. Naquele momento, Davi, e o coração de Davi nos ensina muito, porque no meio de toda essa pressão, sabe que às vezes, no meio de pressões que acontecem na nossa vida, às vezes existem coisas que tentam sufocar, e pressões que tentam sufocar a bondade de Deus sobre nós. Mas nós precisamos discernir que a porta aberta é Ele, a fechada é Ele. Em todo tempo Ele é bom. Ele é bom quando nós não estamos vendo. Ele é bom, Ele continua sendo bom. O que para nós é uma porta fechada, para Ele é um livramento para a tua vida. O que para você é uma tribulação, às vezes é Ele querendo te promover e te levantando para cima. Bora, você vai vencer esse processo, porque eu tenho um outro nível para você. Mas aqui eu vejo, que tem a questão da acusação, da culpa, porque quando algo acontece, vem logo isso: meu Deus, o que foi que eu fiz? O órfão pensa logo assim. E você não percebe que é o inimigo tentando lançar a sua mente, colocando você contra a parede. Esse não é o teu lugar. Se Deus tem algo para te ensinar, Ele vai te ensinar. Isso é bom para você. Se houve algum processo, alguma coisa que precisa ser realinhada, se alegre. Porque quando você é realinhado, significa que Ele está te salvando de uma rota que te levaria para a destruição, amado. E aqui, ele entende. Olha o que ele faz. Verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou, ou recobrou o ânimo no Senhor, o seu Deus. Aqui nós temos uma chave. Ele se reanimou no Senhor. Ele recobrou o ânimo. Ele se fortaleceu no Senhor. Nos momentos de maior pressão, ele poderia ter se rebelado contra o povo. Poderia ou não poderia? Eu estou até agora lutando por vocês. Eu estou até agora fazendo isso, mas não. Ele decidiu ir para a presença do Senhor. E às vezes a gente está no meio de muitas pressões. Às vezes situações batem à nossa porta, situações desafiadoras. Mas aqui existe uma chave. É ir para a presença dEle. O Senhor nunca despreza um coração quebrantado e contrito na sua presença. Nunca, nunca. Às vezes estamos tão consumidos pelo problema. E isso vai nos desgastando, isso vai nos cansando. E quando a gente procura soluções na nossa força, no nosso braço, nas nossas possibilidades, é natural que isso realmente desgaste e carregue as nossas forças. Mas abre comigo em Isaías capítulo 40, verso 29. Deixa marcado 1 Samuel. Isaías capítulo 40, verso 29, diz assim: Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Uau! Sabe quantas vezes, meus irmãos, em momentos de batalha, de luta, de pressão, eu precisei fechar a porta do meu quarto
e renovar as minhas forças na presença do Senhor. Quantas vezes eu precisei não escutar ninguém, mas escutar a palavra que vinha dele, que me traria consolo, conforto e força. Às vezes nós queremos falar para fulano, para cicrano o que está acontecendo. Nós queremos murmurar, queremos lamentar, queremos chorar. Mas só existe um lugar, e esse lugar é na sua presença. É renovando, se deixando ser renovado, sendo fortalecido por Ele. Sabe, quando você entra na presença, você fecha a porta do seu quarto, é você e o Senhor. Lá Ele conhece o teu coração antes de sair uma palavra da sua boca. Então você pode rasgar o seu coração de maneira sincera. E é ali mesmo, porque Ele te fortalece. Ele te levanta, Ele te ergue, Ele enche você de força e de vigor, meu irmão. E esse lugar é o lugar da presença do papai, é no colo do papai, amado. Esse lugar que nós precisamos decidir todos os dias. Às vezes, quando nós, pelo impulso, tomamos decisões precipitadas e não, sabe, cansado, você vai tomar uma decisão errada. Você já chegou alguma vez cansado, com fome, e tinha uma decisão muito séria para resolver? A sua cabeça não fica atrapalhada, meu povo? E às vezes o que você precisa é realmente entrar na presença e deixar o Espírito Santo que nos ajuda a renovar as nossas forças. Quantas vezes eu precisei entrar, fechar a porta do meu quarto, clamar. A gente cantou, né? Até que o Senhor venha. Até que Ele venha. Muitas vezes eu entrava e ficava calado, deixava Ele falar o meu coração. Daqui a pouco eu estava, não há ferrolhos nem portas que se fechem. E aí aquilo vai te erguendo por dentro. Bota um louvor de guerra. Pode ser os corinhos do reteté, desses que Manassés canta de vez em quando. Eu não sei qual é a música que vai, mas sabe, com que você saia com vontade de dar bicuda na cara do cão de verdade. E a gente precisa se levantar assim, deixar Deus mexer com as nossas estruturas. Porque aqui existe uma chave no meio dessa pressão todinha. Sabe para onde Davi foi? Ele foi para a presença. E ele foi reanimado pelo Senhor. Ele se reanimou. Ele estava, sabe, angustiado, sem forças. Tinha chorado tanto que ele estava sem forças. Mas quando ele entrou na presença do Senhor, ele foi reanimado. E sabe de uma coisa? Nós precisamos nos posicionar, entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu só vou sair daqui quando o Senhor me der uma palavra. Eu só vou sair daqui quando as minhas forças forem renovadas. Ele entrou na presença do Senhor e de repente as suas estruturas começaram a mexer. Sabe, eu imagino ele sendo reanimado. O Senhor levantando ele por dentro. Eu não sei o que é que você tem passado, eu não sei o que é que tem batido na sua porta, quais são os teus desafios, mas eu sei de uma coisa: lutar cansado não vai fazer você vencer a batalha. Mas quando você entrar na presença dEle, quando você renovar suas forças nele, meu irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aí ele se reanima no Senhor. Existem coisas que é só o Senhor vai fazer. Só Ele vai te reanimar. Só Ele vai te encorajar. Só a presença, não vai ter nada. Não será um chocolate? Eu gosto de chocolate. Mas o Senhor, Ele vai te reanimar por dentro. Ele tem essa capacidade. Quantas vezes eu entrei angustiada, triste, saí instigada, pulando, com sangue no olho. Mas eu ficava até que o Senhor venha, até que Ele viesse. A palavra do Senhor em Filipenses diz: posso todas as coisas. Você pode dizer isso comigo? Pode? Você pode dizer isso cheio de fé? Vamos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uau! Acho que você precisa dizer isso de novo. Vamos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos de novo. Posso todas
todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas nele que te fortalece. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Você pode suportar. Você pode lutar. Você pode vencer. Porque Ele já venceu por você, meu irmão. Então, eu não sei qual é o tamanho da tua batalha. Eu não sei qual é o tamanho da pressão. Eu não sei qual é o tamanho do desafio. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode vencer esse vício. Você pode vencer esse pecado. Você pode vencer essa batalha financeira. Você pode sim vencer esse diagnóstico. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode, você vai aguentar, você vai dar conta. Vamos lá. Nele podemos todas as coisas. Não esqueça, você vai precisar celebrar. Você vai precisar lembrar. Existem momentos que você precisa entrar na presença do Senhor. E você vai fechar os olhos e você vai começar a ver como se você já tivesse vencido. As meninas me ensinaram uma música bem legal esses dias. Eu vou cantar aqui para vocês a música. É uma música bem legal. A gente estava limpando. Teve um chá ontem, gente. Aproveitando, né? Cadê? Elaine, fique de pé, Elaine. Eu quero mostrar a camisa do Formando Rainhas. Meio com menina. Olha aí como ficou bonita a camisa, tá vendo, gente? Olha aí. Ficou morta de vergonha ela agora. Gente, teve um chá ontem, foi lindo. E a gente está vendendo essas camisas, tá certo? Fazer um merchan aí do Formando Rainhas para cooperar conosco. Mas aí as meninas passando álcool nas louças, né? Ajeitando lá as louças. E elas me ensinaram uma música. E eu fiquei rindo, mas eu digo, rapaz, às vezes a gente coloca coisas na nossa mente como se fosse distante pra gente. E a música é assim: eu sou rica, 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 na minha conta tem milhões. Isso não é com muito esforço, é natural pra mim. E aí, engraçado que Raquel fazia assim: eu sou rica, 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 na minha conta tem... As pastoras, para entrar na minha mente. É uma brincadeira, mas eu quero dizer, às vezes a gente precisa declarar coisas sobre a nossa vida, sim. Nós precisamos declarar a saúde, nós precisamos declarar que a nossa família é uma bênção, nós precisamos declarar que os nossos filhos são uma bênção, nós precisamos declarar que o recurso vai chegar na nossa mão, porque a palavra do Senhor diz que a riqueza do ímpio será depositada para o justo, porque você vai ser um abençoador, você vai estender a mão ao necessitado, e nós precisamos ver e trazer à existência aquilo como se já fosse. Então você vai começar a agradecer e se ver nesse local de vitória. Você entende isso? Às vezes Deus te deu tantas promessas, existem tantas coisas lindas, mas sabe, as barreiras que você precisa vencer, você olha e acha que são intransponíveis. Não, elas não são intransponíveis. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Acabou e pronto. Mas tudo depende de como você vai se posicionar. Então vai ter momentos que você vai entrar para o secreto, você vai começar a declarar palavras, você vai começar a se ver no local de vitória. Você vai ter que se alegrar assim. E aquilo vai sendo natural para você, igual a conta cheia de milhões. Né? E não é com muito... Olha que é um negócio que não é com muito esforço, é natural para mim. Eu estou cantando isso para ser natural. Chamando a existência. Glória a Deus. Então vamos lá. Outra coisa, né? Além de você, Davi, ele se reanimou no Senhor. E Salmo 86, verso 5 diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para todos os que te invocam. Olha que promessa linda. Ele é abundante na sua benignidade. Existe fartura, abundância na benignidade dele para com todos aqueles que o invocam. Significa que se você clamar ao Senhor, Ele vai te responder.
Significa que se você estender, inclinar o teu coração, a tua alma ao Senhor, invocar e clamar a Ele, Ele será abundante, misericordioso, compassivo e abundante em benignidade para com os que invocam a Ele. Olha que às vezes a gente é tonta, a gente não pede as coisas, não clama. A palavra do Senhor diz: batei e abri-se-vos-á. Se a gente pedir, a gente vai receber. Oh, que palavra linda. Se a gente pedir, a gente vai receber. Às vezes a gente clama, mas esquece de pedir. E às vezes a gente pede pouco, né, Manassés? Estava pedindo um negócio a Deus. Aí Manassés dizia assim: a senhora vai se arrepender, era para ter pedido 2. Aí, vou te contar, né? Aí chegou o que eu pedi, e depois eu fiquei pensando, só dessa palavra que ele ficou liberando, era para ter pedido 2. Não era para ter pedido só uma coisa, era para ter pedido 2. E a gente tem um bom pai, queridos. A gente não pode esquecer disso. As pressões não podem sufocar a bondade de um papai. As tribulações, a angústia, a perseguição, sabe, o processo não pode sufocar a bondade do teu papai, porque Ele é bom. A porta aberta, Ele é bom. A porta fechada, Ele é bom, porque às vezes é livramento. Sabe, aquilo que pra gente é tribulação, às vezes é Deus te dizendo: eu quero te treinar, porque você vai ser grande. E nós precisamos enxergar a bondade do Pai em todo o tempo. Às vezes Ele está te dando uma batalha, mas é uma batalha para Ele, é uma promoção. Até o gigante que parece intransponível para você, ele será derrotado com as pedrinhas e uma funda. E você se tornará rei. Uau! Amém? Então, quando nós invocamos a Ele, existe abundância de benignidade para conosco. Só que existe outra coisa que Davi nos ensina. Versos 7 e 8 diz assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Olha que palavra e que ensinamento. Como eu disse, Davi poderia ter se ofendido com o povo, poderia ter se revoltado, poderia ter chutado o balde, ele poderia se desesperado, ele poderia tomar uma decisão assim que chegou e viu: peraí que vão pegar esses cabas. Poderia ou não poderia? Ele poderia ter tido muitas atitudes. Ele poderia ter se entregado à derrota. Ele poderia se precipitar e ir atrás dos amalequitas de todo jeito. Mas ele vai para a presença do Senhor e faz uma pergunta. Aqui nos ensina que mesmo no meio da pressão, antes de tomar uma decisão e um passo, você precisa ouvir uma palavra do Senhor. A palavra do Senhor, abre comigo em João capítulo 16, verso 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de... Nós temos alguém muito importante que habita dentro de nós. E nós temos uma promessa que Ele nos guiaria para todas as coisas. Então, existe um momento que a gente precisa realmente entrar na presença do Senhor e ouvir qual é o próximo passo. Senhor, como eu irei? É para me ir? É para me ficar? O que eu vou fazer?
Sabe, quando nós tomamos atitude sem ouvir a direção de Deus, existe um sério risco de você ir por caminhos desastrosos. Mas quando você para e diz assim como o profeta, ele disse: eu por-me-ei na torre de vigia e vigiarei até que eu possa ver o que o Senhor me dirá. Então, às vezes você vai precisar esperar e ouvir a direção para tomar um passo. Mas quando nós paramos e ouvimos uma palavra de Deus, quando a gente está assim no momento e está só você e o Senhor, e você está lá na sua torre de vigia esperando uma direção, esperando uma porção, esperando o Senhor te guiar, e Ele traz uma palavra, é como se a tempestade se acalmasse. É impressionante. Às vezes eu estou ali, né? Às vezes o Rodrigo, a gente está com algumas batalhas e o Rodrigo entra e ele sai e ele diz assim: Deus acalmou meu coração porque vai acontecer isso e isso. Aí acabou. Aí, minha amiga, é só ir pro gol. E isso é tão bom, e a gente precisa, sabe, a cada dia estar mais sensível a ouvir a voz dele, ouvindo a direção, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E se a gente, sabe, realmente atentasse para isso, quantas decisões a gente não tinha evitado de tomar errada? Quantas escolhas erradas às vezes nós tomamos? Às vezes até comprar uma coisa. Senhor, será que é para me comprar essa roupa mesmo? Esse sapato mesmo? Senhor, é para mim ir para onde? Agora eu estou no meio da pressão, o que é que eu faço? Eu quero ouvir uma palavra. E Deus, Ele fala com você. Tenha certeza, Ele fala com você. Às vezes a gente não está discernindo. Às vezes a gente não está atento. Então é por isso que você vai precisar calar as vozes. Você vai precisar ficar a sós com o Senhor, para que Ele fale com você. Aliás, Ele fala de várias formas, até no meio do povo. Até com a borboleta que chega, com o passarinho que chega. Você que precisa estar sensível. Nós precisamos estar sensíveis, discernindo todas as coisas, os símbolos, os sinais, a forma como Ele quer comunicar. Porque o Senhor, ainda calado, Ele está confirmando o que Ele disse anteriormente. Agora Davi espera ouvir uma palavra para tomar uma decisão. Olha só como isso nos ensina no meio da pressão que ele estava vivendo. Porque eu não sei se você se põe nesse lugar, mas eu me ponho, né? Sem a família, cansado, sendo julgado, acusado, ameaçado de ser apedrejado, né? Sentindo ali a responsabilidade sobre o povo, distante da família, sua cidade queimada. Mas ele tem, sabe, ele nos ensina esse coração de dizer: eu vou me submeter ao que o Senhor disser. Eu vou ouvir a tua voz para tomar o próximo passo. Eu vou para a batalha, Senhor, ou não. Eu vou perseguir ou não, o que eu faço. Deus está te convidando para se aprofundar em intimidade dEle, porque Ele quer direcionar cada passo teu, meu irmão. E os passos que nós damos, guiados pela palavra dEle. Davi só precisava de uma palavra. Às vezes você precisa apenas de uma palavra. Depois que você tem essa palavra, acabou. Porque Davi, ele só precisava de uma palavra. E ele vai perguntar ao Senhor. Ele precisava apenas de uma palavra. E ele recebe a palavra. E eu fico, sabe, imaginando. Ele tinha chorado até perder as forças, angustiado, mas ele foi reanimado pelo Senhor e recebeu uma palavra. E a palavra era: vai lá, luta, eu vou entregar nas tuas mãos. Talvez você esteja enfrentando situações na sua família, no seu casamento, na sua casa, mas o Senhor está dizendo: ei, lute, 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 se levante e lute. Às vezes no seu trabalho você será o único. Deixa eu falar uma coisa a você. Só alguém que foi reanimado por Deus pode se levantar para encorajar outros. A palavra do Senhor diz que uma pessoa entusiasmada. Você já viu uma pessoa entusiasmada como é?
Às vezes você está murcho, mas você fica instigado porque a pessoa está tão entusiasmada que você é envolvido por isso. Você se sente encorajado só porque a pessoa está ali entusiasmada. Entusiasmado vem de entel. Entel é cheio de Deus. Amém? Só alguém que foi reanimado. Porque eu imagino, o exército todo estava chorando, querendo apedrejar Davi. Mas ele se levanta cheio de Deus, reanimado e com uma palavra. Ele se levanta e agora ele tem que encorajar o seu exército. O exército que ele, com o coração nobre, não se ofendeu. Um líder com um coração nobre, ele não luta só as suas próprias batalhas. Ele ajuda a todo o seu exército a vencer também. Mas só alguém que foi reanimado pelo Senhor, ele pode se levantar para encorajar. Então eu imagino ele reunindo a tropa. Eu imagino ele liberando a palavra que ele recebeu. Eu imagino ele cheio de Deus, reanimado, cheio de força, de vigor. Aquele homem que tinha perdido as forças de chorar e que seu exército estava querendo apedrejar, agora ele se posiciona. E eu imagino ele agrupando assim a tropa. E ele começando a liberar, o Senhor vai nos dar. A palavra que eu tenho é que nós vamos recuperar tudo. E eu imagino ele levantando aquele exército. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te estabeleceu no teu trabalho. Ele te estabeleceu na tua rua. Ele te estabeleceu na tua casa. Mas foi para você ser luz e dissipar as trevas. Não deixe a pressão apagar a sua luz. Se levante, ilumine o que você precisa fazer, se posicionar. E você vai precisar ser reanimado para reanimar e encorajar todos que estão em sua volta. Às vezes dentro do seu trabalho você não entende, mas Deus te confiou um exército e você está ali para levantar pessoas, para encorajar pessoas. Isso será na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, porque você é um rei e sacerdote dele. Uau! Ei, você é alguém que nasceu para influenciar, um representante legal de Cristo Jesus aqui na terra. Você é um portal eterno, é a conexão de céu e terra. E você precisa estar ali, se posicionando assim. A tua postura não é de um derrotado. A tua postura não pode ser de lamúrias, de murmuração. Sabe, você às vezes vai conversar com uma pessoa e ela só reclama, isso é ruim, não é? Ei, se você é esse, chegou a hora de virar uma chave na sua vida. Chegou a hora de você se posicionar e ser a pessoa que vai dizer assim: vai dar tudo certo. Ah, talvez seja na sua empresa, você está sem vendedor, aliás, está sem vendas. Pois você vai ser a pessoa que vai começar a declarar: Senhor, eu chamo a existência. Eu chamo a existência. Ah, mas é porque o mercado está ruim. Ei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Ah, mas as coisas não estão boas. Deixa eu te dizer, pode não estar boa para lá fora, mas para a gente vai ter que estar. E você vai ser aquele que vai encorajar. E você vai começar a perceber as portas se abrindo de favor. Declare a palavra, acredite na promessa do Senhor sobre a sua vida. Reanime-se no Senhor. E aí eu imagino, né, Davi chegando e dizendo: bora, o Senhor nos deu uma palavra. Então se levante e lute. Vamos lutar. Nós vamos recuperar a nossa família. Nós vamos recuperar os nossos bens. Nós vamos recuperar e nós vamos vencer. O Senhor vai nos dar. Ele tinha uma palavra, ele se levanta. E agora aquele que foi reanimado pelo Senhor, ele passa a reanimar outros. Nós precisamos nos reanimar nele, porque às vezes a batalha vem, sabe, a pressão vem, e só na presença dele é que nós seremos reanimados por dentro. Mas depois de reanimado, meu amigo, quando você começar a se posicionar como Deus te chamou para se posicionar, sabe o que é que vai acontecer? Todos ao seu redor, eles também vão vencer. Todos ao seu redor vão estar tão cheios de Deus e vão querer avançar e prosperar em tudo que vocês fizerem. Você é luz. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e diz: você é luz. E a luz dissipa todas as trevas. Então aonde você estiver, seja luz, se ilumine.
Aonde você estiver, se levante encorajando alguém. Se deixe primeiro ser reanimado. Que não saia palavras da sua boca como lamúrias. Ei, a lamúria não vai vencer batalha nenhuma. A murmuração não vence batalha nenhuma. O chororô, o vitimismo, o kikiki, o mimimi, não vence batalha. Agora a tua postura de vencedor faz toda a diferença. Os lutadores, quando sobem no ringue, dizem que a luta é decidida nos primeiros segundos. É antes, né? Que eles se olham assim e a postura dele. Então a postura faz toda a diferença. E nós não podemos nos acovardar. Talvez um diagnóstico chegou. Talvez uma porta fechou de emprego. Eu recebi um testemunho do irmão. Posso contar, irmão? Posso contar o teu testemunho? Ele chegou para Rodrigo e disse assim: pastor, o senhor orou e falou sobre empreender. No outro dia eu fui demitido. Aí Deus já começou a fazer. Ele disse que estava fazendo não sei o quê, e começou a pegar serviço e começou a empreender. Mas às vezes, quando a gente se depara com a porta fechada, ele poderia ter murmurado. Poderia ou não poderia, gente? Mas ele tinha recebido uma palavra. A gente só precisa de uma palavra. Ele foi para cima e está lutando. E Deus vai te abençoar cada vez mais, filho. Às vezes o que nós precisamos é discernir. Precisamos de... Sim, abrir o próprio negócio. Pois é. Aí Felipe chegou lá em casa desse jeito. Felipe ainda não é testemunho, vai ser, glória a Deus. Mas ele disse que recebeu uma palavra do pastor. Dias depois foi demitido de novo. Eu disse: amor, tu tá orando, o povo tá só sentado. Aí ele disse que todo mundo aperreado, o setor dele fechou e ele numa paz. Eu tinha uma palavra. Está certo. Às vezes o que a gente precisa é só de uma palavra. O Senhor vai virar testemunho, né, meu filho? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas cuidado quando o pastor for orar. Eu digo: amor, o negócio está grave. Amém. Eu estava onde bem, meu Deus? Então, Davi, ele poderia ter se ofendido com o povo, mas não, ele decidia encorajar o povo. Alguém nobre tem esse coração. Ele não se ofende quando alguém fala mal, ele não se ofende. Ele entende a posição dele. Quando alguém tenta tirar a pedra, tenta acusar, pelo contrário, ele se posiciona e diz: bora vencer, eu estou contigo, eu vou lutar junto com você e a gente vai vencer. Amém? Glória a Deus. Aí olha só. Aqui nós vemos a postura que Davi toma. E eu quero te incentivar nessa noite e dizer: lute, lute, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute para cumprir o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Lute, lute, lute pelos sonhos que Deus colocou na sua vida. Lute pelas promessas, porque Ele vai cumprir. Se levante, não se acovarde, não fique parado. Sabe, deixe o Senhor reanimar você por dentro, te levantar, te erguer, para que você se posicione como vitorioso, como um rei que vai à luta e vence a guerra. Nós precisamos nos levantar, arregaçar nossas mangas e lutar. Essa postura precisa mudar na nossa vida e é em todas as áreas. Talvez você está aqui, você tinha uma palavra sobre empreender e algo aconteceu que fez você recuar. Está na hora de você se levantar e lutar. Lute pela sua empresa. Talvez o decreto de falência está lá batendo. Eu quero te dizer: chegou a hora de você arregaçar as mangas e lutar, e chamar a existência aquele que não existe. Talvez você está aqui e sonha em fazer uma faculdade, mas tentou uma vez, não deu certo, ou aconteceu alguma coisa. Lute, se levante, se posicione, se posture e lute. Talvez o teu casamento esteja destruído. As coisas não também. Lute pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento. Lute pelos seus filhos. Não fique com as palavras do inimigo. Não. Você e a sua casa vai servir ao Senhor. Essa é a promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a promessa que nós temos, meu irmão. Talvez a enfermidade está aí pegando você. Eu quero te dizer: lute. Não aceite diagnósticos. Lute.
Se levante. Agora, no meio do caminho aconteceu algo incrível, que também nos ensina. Olha só, verso 11 diz assim: acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta, de figos secos, 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou a Davi: quem és e de onde vens? Presta atenção. Davi estava indo para a batalha. Ele tinha recebido uma palavra, estava animado, estava com seu exército, e o exército estava instigado para chegar lá e derrotar a parada. Vocês estão comigo? Mas no meio do caminho aparece uma pessoa precisando de ajuda. Ele poderia ter nem ligado, passado direto e focado naquilo que ele tinha para fazer. É ou não é, gente? Mas ele para e ele socorre. Existem momentos na nossa vida que o Senhor nos dá a oportunidade de semear na vida de alguém. Aquela semente, ele para, ele estende a mão ao aflito. Sabe, quando nós estendemos socorro, nós somos socorridos. Naquele momento, aquele homem estava doente há 3 dias sem comer nada. Ele para e ele cuida daquela pessoa. Existem momentos que você talvez até tinha precisado ser reanimado. Talvez quem precisava de socorro era você, mas você está socorrendo. Não se preocupe. Quando você socorre, você é socorrido. E às vezes Deus nos dá uma oportunidade de semear. E essa oportunidade passa e a gente perde. Como a gente precisa discernir isso, gente? Isso é sério. Esses dias o pastor, ele entrou numa batalha da compra do prédio lá da Casa Amarela. E agora, quando a gente foi para Fortaleza, a gente já tinha ofertado um valor significativo. E dessa vez o Senhor falou ao nosso coração para ofertar novo. E naturalmente nós não tínhamos a menor condição de fazer. A menor condição. Mas sempre Deus vai te dar uma oportunidade de você semear. E tenha convicção de algo. A colheita é certa. É obrigação a colheita vir sobre a tua vida. Vem, vai vir. E nós precisamos estar atentos para o que está acontecendo. E eu lembro que a gente conversou e meu amigo juntou daqui, dali, fez das tripas coração. Mas sabe aquela oferta de sacrifício? Eu não sei se você já fez uma oferta dessa. Às vezes eu junto dinheiro, sabe? Vou separando numa conta, um valorzinho. E vou separando. Aí às vezes Deus diz assim: dá tudo, raspa. Apá, um conto, conversa. Eu fecho os olhos e vai-se embora. Eu escuto, eu nem penso muito. Porque se a gente pensar, dá errado. Às vezes para a gente obedecer, a gente vai ter que obedecer, sentiu, é isso mesmo. Vai e acabou. E aí a gente fez essa oferta. Dias depois, Deus abriu uma porta de favor. Que eu já vinha pedindo a Ele. Olha como Deus é. Eu lembro que o pastor William, ele viajou para os Estados Unidos e a gente também fez outra oferta. E a gente decidiu dar uma oferta em dólar. Então a gente também deu um valor significativo em dólar. E nós ainda não tínhamos viajado para os Estados Unidos. Quando a gente, numa negociação, ganhou essa viagem, quando a gente foi, eu estava lá. Aí Deus me lembrou e Ele disse: eu nunca esqueço uma semente. E agora a gente vai de novo. Deixa eu dizer uma coisa a você, viu? Vamos tirar férias. Glória a Deus, você pode celebrar por isso. A gente vai tirar... mas para mim 10 dias já tá bom, estou feliz. A gente vai tirar uns diazinhos de férias. Só presta viajando, porque senão não dá certo, né? Tem que ser distante. E a gente vai de novo viajar. E tem uma coisa que me chamou a atenção, né? O pastor William, ele foi a primeira vez, ele foi a segunda, foi a terceira, e agora ele está levando 30 pessoas da igreja. Aí a gente está indo com eles. Eu quero, nos próximos anos, levar uma turma da igreja. Você crê nisso? Ei, talvez a tua mente esteja pensando: não é para mim, isso é o diabo dizendo isso. É para você sim, você é filho do Deus vivo, tanto quanto a gente.
tanto quanto os 30 que estão indo para lá, amém? Então comece a crer, esse movimento para tirar seu passaporte, glória a Deus, aleluia, Jesus, porque eu quero levar uma turma também, amém? Se o pastor pode levar 30, eu também posso. Nós também podemos, amém? Você celebra isso e recebe isso. A gente estava conversando hoje de manhã, né? Talvez a tua batalha seja outra, seja honrar as tuas contas. Se o teu nome está sujo, não tem problema. É de batalha em batalha, de vitória em vitória. A um passo de cada vez. Mas eu também já estive no seu lugar, com o nome sujo, as coisas tudo destrambelhada. Mas o Senhor foi misericordioso comigo. Ele abre portas onde não existe. Todas as vezes que a mentalidade disser, não, isso aí não é para mim, é o diabo travando a sua vida, meu irmão. Porque nós temos um Pai muito bom. Ele não é um Deus cruel, não. Ele é um Pai bondoso. Amém? Glória a Deus, aleluia. E Ele ama presentear os seus filhos. Ei, não sei nem por que eu entrei nisso, mas tem gente aqui que precisa ser tratado para receber presentes do Pai. Eu não vou mentir a você, não era algo que eu sonhava. Eu sonho em alguns outros lugares. Mas hoje, Bia chegou, era para me ter botado o vídeo dela aqui. Ela chegou na porta. E foi tão engraçadinho, porque ela chegou na porta. Aí eu disse, o que é que tu tem, Bia? Mãe, eu não vejo a hora, tá lá, chorando. Aí ela dizendo assim, meu coração tá acelerado. Eu acho que eu tô ansiosa. A gente vai ver o castelo que passa nos filmes da Disney, na todas as aberturas. A gente vai, sabe, aí eu disse, meu Deus, aquilo trouxe tanta alegria para o meu coração. E perceber que ela estava feliz com aquilo, estava alegre com aquilo. Aí na hora, Deus me falou, é assim que eu sinto quando eu alegro os meus filhos. Ele ama te presentear. Ele ama realizar os desejos do teu coração. Ele é o teu papai, Ele é o teu bom pai. Talvez o presente que você anseia nesse momento não seja viajar como a gente, como Bia. Talvez seja outra coisa, eu não sei. Talvez seja você ser curado. Ele quer te curar, Ele é poderoso para isso. Pelas pisaduras de Cristo nós já fomos curados. Ele quer restaurar a tua vida, Ele quer restaurar o teu casamento, Ele quer restaurar a tua casa, sabe? Ele quer te presentear, Ele é um bom papai. Agora a tua postura precisa ser de alguém que avança e que luta. E sempre discirna as oportunidades que Deus está dando. Sabe o que foi que aconteceu? Davi ajudou esse egípcio. Ele deu de comida, ele parou, ele foi generoso. Ele se posturou como alguém que cuida, mesmo no meio dali, no caminho da sua batalha. E sabe o que foi que aconteceu? Aí verso 3 diz assim, então lhe perguntou Davi, de quem és e de onde tu vens? Respondeu o moço, egípcios, eu sou servo de uma amalequita, e o meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos Querititas, contra o território de Judá e contra o sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse Davi, poderias descendo guiar-me a este bando? Respondeu, jura-me por Deus que não me matarás, nem entregarás na mão do meu senhor. Descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou, e estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Presta atenção, eles estavam aqui. E eles chegam, encontram esse rapaz, Davi encontra, conversa com ele. E quem ele ajudou foi que deu a vitória, porque ele entregou aonde estava e foi ele que nos levou. Às vezes Deus está te dando uma oportunidade de você estender a mão ao aflito, de você ofertar, de você, sabe, ser generoso, porque é através dessa oportunidade Deus vai te dar a vitória. Ele ajudou aquele homem, foi esse homem que levou ele ao acampamento dos amalequitas. Você consegue entender? Foi ele que deu vitória. Foi o Senhor que deu vitória, claro, né? Mas Ele guiou para ele chegar até lá. E Ele ajudou. Aí olha o que aconteceu. Verso 17. Feriu-os Davi
desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só os 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gados e levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Uau! Fica de pé. Toda batalha que você vence, haverá um despojo. Davi recuperou tudo. Davi recuperou tudo, e não só aquilo que tinham tomado, porque havia os despojos dos filisteus, havia os outros despojos. Sabe o que ele fez? Ele repartiu com todos aqueles que estavam com ele. Ele lança um decreto ali e ele reparte os despojos. Até com os que tinham ficado, ele reparte os despojos. Quando você se posiciona, permite que o Senhor reanime você, a vitória chega na sua mão e é tão abundante que você abençoa a todos que estão com você. Agora o que nós precisamos nos posturar. A gente precisa deixar Ele nos reanimar. E nessa noite o Senhor está, te chamando para tomar uma nova postura. Ele está te convidando para você se posturar como alguém que já venceu. É um tempo de reagrupar a tropa. É um tempo de permitir o Senhor te reanimar por dentro. É um tempo que Ele está te chamando. Ei, chegou a tua hora, chegou a tua vez, mas chegou a tua hora de você se posturar como alguém que não se acovarda, mas que se posiciona para vencer a batalha. Ele é o Senhor dos exércitos, Deus forte e poderoso na batalha. Mas nessa noite Ele quer te reposicionar no exército dEle. E se você sabe que tem situações que você precisa vencer, existem desafios que você precisa vencer, eu quero te convidar aqui à frente. Eu quero orar por você. Hoje é um tempo que o Senhor está liberando novas ferramentas e reposicionando um exército do Deus vivo. Você não tem ideia das batalhas que você vai vencer. Quando eu cheguei